Graça e paz, amada igreja. É um privilégio, uma honra estar aqui compartilhando com vocês o que o Senhor tem feito em nossas vidas, o que o Senhor tem oferecido a nós através da sua palavra. Eu vou soltar o microfone, irmãos. Eu quero agradecer a pastora Gislaine e o pastor Raul pela confiança, viu? A gente se conhece há pouco tempo, mas eles confiaram em nós. E eu quero agradecer a Deus por isso. Quero agradecer a pastora Leila em nome do Ministério de Mulheres. Quero agradecer o meu genro amado, o melhor genro do mundo. Porque nós invadimos a casa deles, irmãos. São 8 mulheres, já tem 3 lá, foram mais 8. Quero agradecer meu amado esposo, meu pastor querido, que permitiu estarmos aqui e o Senhor aprove que ele também estivesse aqui conosco por alguns motivos. E acima de tudo a Deus, né? Porque Ele é o dono das nossas vidas e se não fosse Ele, nada aconteceria. Eu sou a pastora Dalva, mãe da Débora, do Samuel Júnior, vó da Ana Vitória e da Nicole. E nós estamos em Cuiabá há quase 4 décadas. Eu sou goiana, da cidade da irmã Elza, Aloândia, Goiás. Morei muito tempo em Pontalina e fui aos 13 anos de idade para Cuiabá. E lá nós conhecemos a Jesus através da instrumentalidade do Espírito Santo que usou o meu esposo. E nós conhecemos a Jesus. E depois que nós conhecemos a Jesus, a nossa vida foi verdadeiramente transformada e continua sendo transformada a cada manhã, a cada dia, por conta das misericórdias do Senhor. E estar aqui hoje, falando desde sexta-feira a mulheres e hoje à igreja, sobre transformadas, sobre transformação, é algo assim, de grande responsabilidade, de grande temor no Senhor, mas também ao mesmo tempo é algo muito comum, porque todo mundo que experimenta o Espírito Santo passa por uma transformação, amém? A palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versos 2, que é o tema desta conferência: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A parte B diz: para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. E desde sexta-feira nós estamos ouvindo sobre essa transformação. Nós estamos vendo que se nós não estivermos dispostos a permitir o Espírito Santo, uma peça, meu Deus, como falou comigo aquela peça ontem, né? O moldar do Espírito Santo em nossas vidas, vai doer. Nós vimos através da musiquinha da borboleta, né? A borboleta azul, de que a metamorfose, essa transformação, ela dói, ela nos faz crescer. E nós precisamos crescer no Senhor. Nós precisamos estar preparados a sair das trevas para ir para a maravilhosa luz de Jesus. E eu dizia na sexta-feira que de capa a capa, o projeto do nosso Pai querido, do nosso papai, o projeto de Deus é separar um povo para Ele. Um povo transformado, um povo santificado, para ter intimidade, para ser santo, para fazer a diferença. E o Novo Testamento não é diferente. Jesus, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, João Batista, o apóstolo Tiago, eu tinha separado várias referências na sexta-feira, onde falavam: arrependei-vos, mudai-vos, transformai-vos, através desses homens de Deus, para mostrar que a Bíblia toda, de capa a capa, ela está falando de transformação. Por isso, ao mesmo tempo, é com grande temor, mas é com grande facilidade,
Porque quem experimentou o Espírito Santo é transformado. Você é transformado? Amém? Você já foi transformado? Você já passou por essa metamorfose? Desde que nós entramos, nós vemos borboletas. E desde o ensino fundamental, nós estudamos sobre a metamorfose. Nós sabemos que uma largatinha que anda nas folhas, arrastando pelo chão, arrastando pelas folhas, ela passa por um processo dolorido, um processo difícil, mas um processo onde ela se transforma numa linda borboleta e vai enfeitar. Largata é algo que traz medo, principalmente para as mulheres, né? Eu conheço mulheres que têm pavor de largata, mas que amam borboletas. Borboletas é símbolo de transformação. Mas o verdadeiro símbolo da transformação é o Espírito Santo. E ontem nós pudemos ver isso através da peça que as meninas fizeram, né? Aquele moldar do Espírito Santo. E eu quero ler com vocês Tito, capítulo 2, do versos 11 ao versos 5. Eu quero ler até o versos 8 do capítulo 3. Porque Tito foi um homem convocado. Fala, convocado. Eu vou precisar de vocês para pregar. Vocês me ajudam? Eu não gosto de pregar sozinha. Eu sou assim, aquela mãezona, né? Eu gosto de estar todo mundo pertinho. Eu gosto de ver todo mundo. Esqueci de agradecer, amados. Eu estou com 7 mulheres, minhas escudeiras, que vieram. Dá um oizinho aí, minhas discípulas, minhas amadas, né, que vieram para estar aqui conosco, apoiando e estar junto conosco. Então eu preciso da ajuda de vocês, amém? Tito, ele foi convocado pelo apóstolo Paulo a ir em Creta, para mudar uma cultura de mentira, uma cultura de imoralidade, uma cultura de violência, uma cultura de preguiça. Isso foi há mais de 2000 anos atrás. E quando nós lemos a palavra do Senhor, muitas vezes nós vamos falar assim, peraí, esse povo sabia o que estava acontecendo aqui em Brasília? Esse povo sabia o que estava acontecendo aqui no Brasil? Esse povo sabia o que estava acontecendo no mundo aqui no século que nós estamos, no ano de 2024? Porque a palavra de Deus, ela é moderna. A palavra de Deus é atual. A palavra de Deus, ela age, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. E esse homem, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, convoca Tito para poder ir para Creta, para mudar essa cultura de mentira, imoralidade, de malícia, de violência e de engano. De preguiça. E hoje nós somos os Titos deste século. O Espírito Santo está nos chamando para fazer uma transformação, para mudar. Na sexta-feira eu dizia que o significado de transformação, deixa eu abrir aqui para falar para vocês bem explicadinho. Qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma. Tito foi enviado para Creta para dar uma alteração, para dar uma nova forma. E hoje o Espírito Santo está nos chamando, nos convocando para nós transformarmos, para nós modificarmos, para nós darmos uma nova forma na sociedade. Mas eu não transformo a sociedade se eu não permitir que o Espírito Santo primeiro me transforme. Porque se eu não mudo a minha vida, se eu não consigo transformar e gerir e comandar a minha própria vida na instrumentalidade do Espírito Santo, eu não tenho condições de mudar a vida de ninguém e nem transformar. Tito capítulo 2, a partir do versos, eu quero ler. Capítulo 1, versos 4 diz assim, 4 e 5. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, sejam com você.
Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pudesse colocar em ordem as coisas restantes, para transformar, para modificar, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Aí a gente vai para o capítulo 2, a partir do versos 11, que diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu vou ler só até aí. Depois vai continuar no capítulo 3, falando de boas obras. E eu fui ver o que significava obras. É todo o trabalho das nossas mãos que resulta em uma ação. Então, tudo que eu faço, todo o trabalho que eu faço é uma ação. E para ter transformação, nós vamos modificar as nossas ações, amém? Nós somos o que somos. E nós temos as nossas ações. A palavra do Senhor diz, e Paulo em todas as suas cartas, e os outros apóstolos também, em todo o Novo Testamento, nós vamos ler de que nós precisaríamos tomar cuidado para não fazermos como os nossos irmãos do Velho Testamento fizeram, que conheciam toda a lei, que iam a Jerusalém todos os anos, mas eles desobedeciam ao Senhor. As obras das mãos deles, as ações deles, eram ações que envergonhavam o Evangelho. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Quais têm sido as suas ações? As suas ações exaltam e glorificam o nome do Senhor? Ou as suas ações envergonham o Evangelho, envergonham o reino de Deus? Porque não se engane, nós temos ações. Mas elas podem ser boas ou elas podem ser más. A palavra do Senhor diz que as más ações envergonham o reino de Deus. Mas as boas ações glorificam o nome do nosso Deus. E quando você lê a Bíblia, você vai ver que a preocupação de Jesus, a preocupação dos profetas, a preocupação dos apóstolos, é a mesma preocupação de Deus. De separar um povo santo, um povo peculiar, um povo que tem uma intimidade, um povo transformado, um povo que faz a diferença onde ele está, para louvar e glorificar, porque toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é sempre dada a Ele, por Ele, para todos sempre. E se nós não queremos praticar boas obras, porque ontem, eu queria que aquela peça fosse repetida hoje, meninas. Ontem, quando elas estavam falando a peça, eu falei assim, essa peça tinha que ser amanhã, eu vou pregar sobre isso. É o lapidar do Espírito Santo. É o moldar do Espírito Santo. É a metamorfose do Espírito Santo que traz dor, traz sofrimento, mas traz glória, traz transformação, traz louvor e adoração ao nome do Rei dos Reis. E Tito, ele foi escolhido para isso. Tito aceitou o desafio. Quando você lê a carta de Tito, você vai ver que o apóstolo fala assim, e que ninguém rejeite, que ninguém recuse você, que ninguém... É rejeitar, né? Porque Tito ainda era novo. Queridos, não importa a idade que você tem. Maturidade não é o tempo que você frequenta a igreja, mas é a quantidade de obediência que você tem a Deus. Isso é maturidade. Nós temos falado à nossa igreja de que não adianta nada você ler a Bíblia todos os anos, você ler a Bíblia todos os dias, você estar na igreja de domingo a domingo, se você não obedecer às leis do Senhor.
Maturidade não é a sua idade cronológica. Maturidade não é o tempo que você frequenta a igreja. Mas maturidade é o quanto você obedece a Deus. Isso te torna maduro. Por isso nós encontramos adolescentes maduros. E encontramos anciões infantis. Por isso Pedro fala, eu falo a vocês pais, eu falo a vocês crianças, filhinhos, eu falo a vocês jovens. Porque cada um na igreja tem uma maturidade. E isso não depende da nossa idade. E Tito, ainda jovem, ele aceitou esse desafio. O desafio de mudar uma cultura muito difícil. E você vai ver no livro de Tito, depois ele vai falar no capítulo 2, mulheres, façam isso, ensinem as mais novas, homens, ele vai dar uma orientação para cada pessoa, para servos. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia vai te ensinar como ser um bom esposo. A Bíblia vai te ensinar como ser uma boa esposa, como ser bons filhos, bons pais, bons servos, bons patrões, boa autoridade. O Senhor fala que nós devemos honrar as autoridades que Ele coloca, porque toda autoridade é do Senhor. E eu digo lá na igreja de que nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Pastor Raul e pastora Gislaine são autoridade nessa igreja. Assim como o pastor Samuel e pastora Dalva é lá na Igreja Batista Monte Moriá. E nós temos que honrar as nossas autoridades. Nós temos que respeitar as nossas autoridades. E quando Tito recebeu esse desafio, com certeza, assim como nós temos medo. Nós temos medos, nós temos dificuldades, nós temos temores, mas o Senhor nos capacita. E com certeza, Deus capacitou, o Espírito Santo capacitou Tito. E eu quero perguntar se você está disposto a esse desafio. De transformar a cultura de imoralidade, a cultura de mentira, a cultura de violência, a cultura de preguiça. E preguiça aqui, queridos, não é preguiça só de trabalhar, de não fazer nada. Mas é preguiça de ler a Bíblia, preguiça de vir aos cultos, preguiça de poder ajudar nos ministérios, preguiça de obedecer. Tem pessoas que têm preguiça de serem submissas. Tem pessoas que têm preguiça de servir. E o Senhor, Ele fala com muita humildade, aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. Ele mesmo deu o exemplo, lavando os pés de todos. Mas Tito aceitou esse desafio. E hoje eu trago para vocês. E a palavra do Senhor fala em vários momentos na Bíblia. Eu havia feito uma pesquisa, é mais de 120 e alguma coisa, a palavra obra. Só no livro de Tito, são mais de 4, entre 4 e 7. Só nos 3 capítulos de Tito. Boas obras. Nós fomos chamados para sermos transformados a fazer boas obras. Quais têm sido as suas boas obras dentro da sua casa? Nós estamos falando para mulheres, mas também estamos falando para a igreja toda, para os homens, para os filhos, para os pais. Qual tem sido as suas boas obras? Quando o Senhor te chamar, o que você vai oferecer em suas mãos para o Senhor? Obras que honram e glorificam o nome do Senhor? Ou obras que envergonharam o Evangelho? O que você vai oferecer a Ele? E eu tive uma experiência esse ano. Nós moramos, como eu disse, eu sou mãe da Débora e do Samuel Júnior. Os dois casaram, eu e o pastor estamos não de ninho vazio. Porque Deus tem preenchido em todos os instantes, né? Mas estamos vivendo essa experiência de voltar a ficar só nós dois. E aí nós saímos da nossa casa e fomos para um apartamento, porque a casa era muito grande. E a Débora havia mudado para cá, a gente queria viajar bastante para cá, né? Então mudamos para um apartamento. E nós moramos do lado de uma reserva.
E da janela da minha sala, onde eu faço meu TSD, onde eu oro, onde eu falo com o papai, eu estava ouvindo o barulho de uma serradeira. E de quando em quanto tempo eles limpam a grama, né? Cortam a grama. Mas eu estava percebendo que estava muito tempo. A grama lá não é tanta, é pouca. E estava muito tempo. E eu estava falando, meu Deus, mas está demorando demais cortar essa grama. E essa serradeira, essa cortadeira não parava, não parava, não parava. E eu não entendi o que tinha acontecido. Beleza. Passaram 3, 4 dias. Cuiabá é muito quente, vocês sabem disso, né? Eu olhei pela janela de novo e falei, meu Deus, o que é aquilo? Botaram fogo no negócio, porque tinha umas ramas bem em cima, lá em cima mesmo, entre meio, tinha umas ramas que estavam secas. Falei, Jesus amado, colocaram fogo no negócio, mas peraí, não colocou fogo não, porque se tivesse colocado fogo, teria sido de baixo para cima, e embaixo está verde, só está algumas coisas. O que aconteceu? E aí o Espírito Santo me fez lembrar que em uma determinada época do ano, essas ramas, elas cobrem toda a árvore nativa que está lá e soltam umas florzinhas cor-de-rosas lindas, lindas, assim que eu fico encantada. Os passarinhos ficam encantados e você fica lá namorando aquelas plantas. Mas quando eu olhei aquilo, o Espírito Santo falou ao meu coração, você está vendo? A gente chama de trepadeira lá aqui em Goiás, e aí eu fui para Mato Grosso, é trepadeira. Mas as ramas, né? Você está vendo essas ramas? São acessórios. Falei, como assim, Espírito Santo? Acessório? Ele falou, acessório. Mas hoje eu quero usar boas obras. As nossas boas obras chamam a atenção, não chamam? Chama ou não chama? Boas obras chamam a atenção. Boas obras atraem pessoas. Boas obras fazem com que as pessoas fiquem assim, que pessoa maravilhosa, como ela é boa, como ela faz boas obras. Mas o Espírito Santo disse para mim, assim como essas trepadeiras estavam tirando a essência da árvore, pastora Gislaine, porque você não via a árvore mais, você só via as boas obras, você só via as trepadeiras, as florzinhas cor-de-rosa. Assim são vocês, quando praticam boas obras que não glorificam o meu nome. Existe isso, pastor Raul? Boas obras que não glorificam o nome de Deus? Gente, que loucura que é essa? Eu posso praticar boas obras que não exaltam o nome do Senhor, que não é dado a Ele, por Ele, para Ele. Eu posso fazer para agradar homens. Eu posso fazer para querer ganhar alguma coisa de Deus. E a palavra de Deus diz que não são pelas obras que nós seremos salvos. Mas a palavra de Deus também nos ensina que se nós somos salvos, nós praticamos boas obras. E aí, durante a minha leitura, há umas 2, 3 semanas depois disso, eu estava lendo 1 Reis, capítulo 10. Salomão e a rainha de Sabá. Salomão iniciou o ministério dele como rei, orando e pedindo a Deus sabedoria. Você ora e pede sabedoria para o Senhor? A palavra de Deus em Tiago diz, peça a Deus sabedoria, não a sabedoria do mundo. E muitas vezes nós estamos buscando acessórios do mundo para ter sabedoria. E não é essa sabedoria que o Senhor quer nos dar. A verdadeira transformação no Espírito Santo nos dá a sabedoria dos altos céus. Onde eu sei me comportar, como o apóstolo Paulo diz, sei me comportar na fome, sei me comportar na fartura, sei me comportar com os fracos, sei me comportar com os fortes. Me fiz fraco com os fracos, me fiz forte com os fortes. É o Senhor. Tudo isso para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não era para chamar atenção para mim, Paulo, mas era para chamar atenção para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Salomão pediu essa sabedoria quando ele ainda era um menino, que o pai dele, Davi, morreu e deixou o reino para ele. E ele falou, o Senhor falou, me peça qualquer coisa. Mas ele falou, Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo. Assim como Tito, Salomão tinha um chamado. Um chamado de governar um povo separado, um povo escolhido a adorar um Deus.
Hoje nós temos um chamado. Você sabia que você tem um chamado? Você tem um chamado para adorar o Rei dos Reis e para levar pessoas a adorarem o Rei dos Reis. E Salomão, no começo do seu ministério, por um tempo, ele fazia tantas coisas através da sabedoria que Deus deu a ele, que muitas pessoas de lugares longínquos eram atraídos, assim como as trepadeiras, as florzinhas cor-de-rosas que eu ficava namorando na janela, que os pássaros iam lá. As boas obras de Salomão eram atração. E uma rainha de um lugar bem longínquo, a rainha de Sabá, ela chegou: eu vim ver, porque me falaram das obras que você tem feito por causa do Senhor. As pessoas que chegavam ali, viam que aquelas obras não eram obras de mãos humanas, mas eram obras do Senhor. E aquela mulher ficou encantada com toda a sabedoria e tudo que tinha o reinado de Salomão. E ela diz: felizes são os seus servos, felizes são as pessoas que vivem nesse reino, felizes são as pessoas que te servem, porque essa sabedoria só pode vir do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu quero te perguntar: o que você está fazendo tem glorificado o nome? Eu quero que você saia daqui hoje transformado, transformada, com essa pergunta batendo que nem martelinho, viu, Sara? Que nem um martelinho do Espírito Santo. Qual tem sido as suas obras? Qual tem sido as suas obras? Para quem está atraindo? Você está atraindo para quem? É para você mesmo? Para que o seu reino cresça? Ou para que cresça o reino de Deus? Queridos, nós temos comentado muito lá em Cuiabá, de que pastora Gislaine, pastor Raul, que o número de igreja tenha aumentado assustadoramente. Como assim, pastor? Assustadoramente? Deveria ser bênção, não deveria? Mas, irmãos, qual tem sido a transformação da sociedade? As igrejas estão crescendo, glória a Deus, e vai continuar, em nome de Jesus, vai continuar crescendo. Mas nós estamos cumprindo Romanos 2:2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A sua mente tem sido transformada? Você tem realizado um trabalho, ações que atraia para Jesus? Ou que atraia para você? Queridos, não importa como nós começamos, o importante é como nós terminamos. Salomão começou extraordinariamente na presença e na unção do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós achamos que nós já estamos grandes demais, né? Não, pastora Gislaine, a senhora já está cafona, a senhora já não está entendendo muito, pastor Raul. A modernidade agora é diferente, as coisas são diferentes, a gente vai fazer assim. Não, porque, né, a igreja fulana faz isso, porque lá naquele lugar faz aquilo. O que nós vamos oferecer para o Senhor? O que nós estamos transformando? Queridos, a palavra de Deus diz que a Bíblia é ontem, hoje e será eternamente. Deus é ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Você quer ser transformado pelo Espírito Santo de Deus? É pelo Espírito Santo de Deus. Não é pelo fulano, não é por Apolo, não é por Paulo, não é por Pedro, não é por ninguém, é pela palavra de Deus. E nós sabemos que, infelizmente, o rei Salomão, ele começou a achar que ele já estava sabendo demais. Ele estava atraindo muitas pessoas de reinos diferentes, de reinos distantes. E aí, os acessórios começaram a brilhar mais do que o que tinha dentro dele. As boas obras começaram a falar mais alto do que aquele que fazia as boas obras através dele. Queridos, nós não somos nada
Não pense que você é alguma coisa, porque nós não somos nada. Nós só vivemos pela graça e pela misericórdia do Senhor. E todo mundo sabe. Se você não sabe, é porque você não está seguindo o manual ainda. Mas aqueles que leem a palavra, sabem que Salomão fez tudo que não era para fazer. A palavra de Deus, o Senhor falou para ele: não ajunte, não forme um grande exército, não case com muitas mulheres, não junte muitas riquezas. E foi tudo que Salomão fez. Se envolveu com as mais diferentes mulheres. E agora, mulher, levanta a mão, você que é mulher. Levanta a mão, por favor, em nome de Jesus. Presta atenção no que eu vou falar para você. Eu e você, como mulher, nós temos um poder de influência muito grande na vida dos nossos maridos e na vida dos nossos filhos e na vida das pessoas que estão à nossa volta. As mulheres de Salomão influenciaram ele para a adoração de deuses estranhos, para ídolos, que levaram Israel ao fracasso. Eu declaro e profetizo que você, mulher, que está aqui esta noite, você será transformada e as suas obras serão boas obras que atrairão para Jesus Cristo. E você influenciará e transformará o ambiente que você está para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em que cultura você tem vivido? Que tipo de mudança e transformação você ainda precisa permitir o martelinho do Espírito Santo fazer em você? Quais têm sido as suas obras? Elas estão glorificando o nome do Senhor ou têm envergonhado o Evangelho? O apóstolo Paulo termina a vida dele falando: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Um homem que foi transformado da água para o vinho, que em tudo ele glorificou o nome do Senhor. Que nós possamos hoje glorificar o nome do nosso Rei, do nosso Deus, do Senhor dos Senhores. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo faça diferença na nossa vida, assim como ele faz na vida da largata, que nunca mais volta a ser uma largata. Eu não sei se você sabe, borboleta tem um tempo muito curto de vida. Guarda isso. Registra isso. Se tiver biólogo aí, me ajuda, mas parece que uma borboleta vive 4 a 7 dias, é alguma coisa assim. Mas por onde ela passa, ela deixa o rastro dela. Ela espalha pólen, florindo, e ela deixa cores e belezas. Todo mundo se encanta com uma borboleta, pela transformação que aconteceu na vida dela. E eu declaro na vida da Igreja Batista, vida nova. Que a vida, a água, a transformação do Espírito Santo de Deus aconteça aqui não só hoje, porque a transformação tem que ser todos os dias. Todos os dias nós precisamos matar o nosso eu. Todos os dias nós precisamos matar a nossa carne e permitir que o Espírito Santo nos molde. Nós precisamos nos render aos pés do Senhor. E tem uma música que eu pedi para colocar na sexta-feira, e eu vou pedir para colocar hoje. Vou pedir para que você fique de pé, que ouça essa música. E que você possa ser incomodado pelo Espírito Santo. Pode pôr, querida. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Queridos, o bambu, aqui na região centro-oeste tem muito bambu, taquara, não é mesmo? E ela aguenta vendavais sem quebrar, porque ela é alta, mas ela é flexível. Ela é flexível. E quando nós permitimos o Espírito Santo transformar a nossa vida, nós somos saudáveis. Mas quando nós enrijecemos, quando nós não queremos, nós queremos do nosso jeito, da minha maneira, nós quebramos. Nós quebramos. O Espírito Santo nos faz crescer.
O Espírito Santo nos transforma colocando as nossas raízes profundas. E eu não sei se você sabe, mas a árvore que tem raiz profunda é aquela que enfrenta vendavais. Árvores que não têm raízes profundas é porque elas não enfrentaram vendavais. E assim como o apóstolo Paulo, na vida nós enfrentamos muitos vendavais. E esses vendavais vão nos aprimorando, vão nos lapidando, vão nos transformando, vão nos tornando mais fortes. Mas o que você tem feito com as tempestades, com os vendavais, com as marteladas do Espírito Santo? Você tem se revoltado com ele, transformado em obras más, obras que envergonham o Evangelho? Você tem permitido se tornar bebê, ficar bebê, mesmo estando há 5, 6, 7, 8, 10 anos na igreja? Agindo como uma criança que precisa de leitinho? Ou você tem falado, eu me rendo, Senhor, eu estou aqui. Ouça essa música, ouça essa música. Faça dela uma oração para a sua vida. Ele quer ter intimidade contigo. Tem como pôr a letra? Nós precisamos ter sede e fome do Senhor. Se renda aos pés do Senhor, se renda. Se o Espírito Santo te incomodar, venha até o altar, se renda, se ajoelhe. Fale, Espírito Santo, me transforme. Queira conhecer mais do Senhor. Enche-me da graça e do sacia o meu ser, sacia o meu ser. O Espírito Santo está aqui hoje, esperando você se render. Ele quer aprofundar as suas raízes. Eu clamo, fala pra mim. Ele está falando para você, eu quero que você seja uma esposa melhor. Eu quero que você seja um esposo melhor. Se renda ao Senhor. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Nós só vamos ser transformados quando nós conhecermos verdadeiramente ao Senhor. Você comece tendo sabedoria, tendo boas obras, mas Ele quer que você termine combatendo o bom combate, que você transforme e seja renovada a sua mente, embelezando o lugar onde você está, independente das circunstâncias. As circunstâncias não podem ser mais fortes do que o poder do Espírito Santo em nossas vidas. O ambiente não pode nos transformar, mas o Espírito Santo pode nos transformar. Pai, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome e do poder do Senhor, do Rei dos Reis, aquele que dá a sabedoria vinda dos altos céus, aquele que transforma os corações e nos faz ser uma nova criatura. Eu declaro na vida desses amados o renovo do Espírito Santo, transformar a metamorfose, as boas obras que atraem para o Evangelho, que atraem para a glorificação do nome do Senhor. E declaro que esta igreja vai atrair muitas pessoas que honram, que glorificam, porque por Ele, para Ele,
é toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.